Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Que bom estarmos aqui, meus irmãos. Antes de você sentar, eu quero que você diga bem forte: eu amo a palavra de Deus. A minha Bíblia é a minha vida. Amém. Tu pode tomar teu assento. Meus irmãos, eu quero aproveitar o tempo que nós temos para falar a respeito de algo muito importante. Nós estamos hoje num culto da família e há algum tempo atrás nós trabalhamos aqui nos nossos cultos de ensino, um tema voltado para a igreja toda, mas muito específico para os homens, em que nós abordamos um tema sobre a masculinidade cristã. E serve de alicerce para nós e de base para que nós, homens, venhamos a cumprir o nosso papel na sociedade e no nosso lar. Pois bem, hoje eu quero falar algo a respeito das famílias, falar algo a respeito desse momento importante que nós estamos vivendo, cujo um dos principais temas tem sido justamente o perigo que as famílias têm sofrido ou vão sofrer neste tempo e nos próximos que hão de vir. Então, muitas pessoas têm se levantado como defensores da família. E muitos vêm apontando isso ou aquilo, aquele ou aquela pessoa como responsável pela perca dos valores familiares, pela perca dos valores que a família tem para a sociedade. Então, nós temos visto que muitas coisas nós temos levantado, muitas pessoas, muitas coisas nós temos levantado como o culpado de as famílias estarem passando pela crise que elas passam hoje. Nós temos vários tipos de crise: a crise conjugal, a crise entre pais e filhos, filhos e pais. E nós apontamos vários responsáveis por este momento. E eu quero perguntar para você, que aqui está: você veio preparado hoje? Veio, porque hoje pode ser, com toda certeza, que o teu lombo vai arder aqui hoje. Porque, irmãos, eu quero expor com você aonde está o problema que as nossas famílias vêm enfrentando. Quem são os culpados da situação das nossas famílias estarem do jeito que estão? E eu vou usar a Bíblia para mostrar para você, mas não somente a Bíblia, mas também vários estudos, ou alguns estudos, que a gente vem passando ou vivendo com o avançar das eras. Então, aonde estão os culpados pelas famílias estarem como estão? Primeira coisa, você disse que a tua vida é a tua Bíblia, ou a tua vida é uma Bíblia que muitas pessoas vão ler. Tem muitas pessoas que nunca vão ler uma Bíblia, mas vão ler a tua vida. Pessoas que talvez nunca aceitem a Jesus, mas vão saber como Jesus é e como Ele age na vida de uma pessoa através de você. Um fato importante que tem que ficar gravado na sua mente, e eu quero que você preste muita atenção, para que você não leve, ou não entenda errado o que eu vou dizer, é que Jesus não morreu na cruz do Calvário. Jesus não veio a essa terra, se vestiu em corpo humano, só para te levar para o céu. Pastor, mas a vida inteira eu aprendi que Jesus morreu para me levar para o céu. Pois bem, a vida inteira você aprendeu uma meia verdade, falta a verdade completa. Porque Jesus, Ele não morreu só para te dar a vida eterna, Jesus morreu para restaurar a sua vida. Jesus morreu para te dar uma nova vida. Lembra quando Ele fala para aquele homem inteligente, Nicodemos, que vai chegar para Ele
e falar: Jesus, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Ele vai falar assim: de maneira nenhuma, quem não nascer de novo herdará a vida eterna. Lembra disso? O que Jesus quis dizer? Até Nicodemos pergunta para ele: como que eu posso voltar para o ventre da minha mãe? Fala: rapaz, você não entendeu. Você tem que nascer de novo, pelo poder do Espírito Santo na sua vida. E talvez é isso que nós não estamos entendendo. Jesus não morreu para te dar só a vida eterna, como se fosse só isso, né? Que é uma coisa maravilhosa. A vida eterna é o nosso objetivo final, mas Jesus morreu para que você seja um pai melhor. Jesus morreu para salvar a sua paternidade, a sua maternidade. Jesus morreu para te fazer um empregado melhor, para te fazer um chefe melhor. Jesus morreu para te fazer um cidadão dessa terra melhor. Jesus morreu para te fazer um administrador dos bens que você tem nas suas mãos melhor. Jesus morreu para salvar a sua vida em todas as áreas dela. E por isso muitas pessoas têm vivido um caos em determinadas áreas da vida. Porque aceitaram Jesus só para morar no céu, mas não aceitaram Jesus para transformar a vida dele como um todo. E os maiores ensinamentos que Jesus nos dá, não são para o pós-vida ou para a vida eterna, são para essa vida. Olha, o sermão da montanha, ou o sermão do monte, Mateus capítulo 5, aquilo ali que Jesus está ensinando é para a vida eterna? É para a vida eterna que Jesus ensina as bem-aventuranças? É para a vida eterna? Não, não é para a vida eterna, é para essa vida. Bem-aventurado o que tem fome de justiça. Você acha que no céu não é praticada a justiça? Então é para essa vida aqui que Jesus quer restaurar-nos de novo, para que sejamos não mais a imagem do primeiro Adão, o que caiu, mas a imagem do segundo Adão, aquele que morreu, mas ressurgiu ao terceiro dia, para restaurar tudo e todos que aqui estão. Então você não tem desculpa. Você que aceitou Jesus, você que ouve a palavra de Deus, você não tem desculpa de não conhecer como Deus quer que você viva a sua vida. Como eu mesmo mencionei, o Sermão do Monte vai ter ali uma série de ensinamentos de Jesus quanto à vida. Jesus vai falar sobre adultério. Jesus vai falar sobre ódio ao próximo, ou sobre amor ao próximo. Jesus vai destrinchar a realidade da vida de um crente ali, de uma pessoa que aceitou a Jesus, em pequenos trechos da Bíblia que vão servir para você viver aquilo que Ele quer que você viva aqui na terra. Só que vai depender de você aceitar Jesus entrar em todas as áreas da sua vida. Jesus, eu te aceitei para mim morar no céu. Você é uma das pessoas, um dos crentes mais miseráveis que tem aqui na terra. Porque se você aceitou para viver o gozo que Deus tem preparado só no céu, você está perdendo o gozo, a alegria que Deus tem para essa terra para você. Porque Deus tem coisas boas para nós aqui, irmãos. Deus tem coisas maravilhosas, um casamento perfeito para você. Perfeito é muito exagerado, né? Mas um excelente casamento para você. Filhos que você, com a autoridade de Deus, vai educar para que eles sejam os melhores filhos que possam existir. A sua empresa ser bem sucedida, você como empregado ser o melhor de todos os empregados. Foi para isso que Jesus morreu, para te dar o exemplo de como ser fiel a Ele em todas as áreas na sua vida. Mas nós queremos Jesus só para a vida eterna, é aí que nós erramos. Mas vamos para frente. E o tema que nós usamos nesses estudos é o que se encontra em Gênesis capítulo 2, versículo 15. É aqui que começa uma coisa interessante. Aqui Jesus vai falar, vai dar uma ordem, um mandato para o homem. Quem está acompanhando ouviu muito bem nós discorremos sobre isso. E Deus vai falar assim para Adão. Ou Deus vai fazer isso com Adão. Tomou, pois, o Senhor Deus, o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Aqui nós entendemos que o homem tem uma função social no meio aonde ele vive. O homem, na onde ele está, ele tem uma função. E Deus deu essa ordem no princípio de todas as coisas.
Quando Deus dá essa ordem, o homem ainda não tinha pecado. Então, essa ordem é uma ordem de Deus para um homem sem pecado. E se ele deveria trabalhar sem pecado, imagina agora que nós pecamos. Temos que trabalhar muito mais. E o que Deus vai falar é o quê? 2 palavras: lavrar e guardar, cultivar e guardar. O que é isso, irmão? Cultivar, preste atenção. Cultivar significa você estar sempre nutrindo ou desenvolvendo as coisas que estão sobre o seu cuidado. E nós não vamos levar só pelo lado literal da agricultura. Vamos levar para todas as áreas da nossa vida, porque aqui, se a gente for perguntar quem é agricultor, acho que poucas pessoas são, né? O que máximo que às vezes você vai ter é uma hortinha no fundo da tua casa lá. Mas assim, 50, 100, 200 alqueires de terra para plantar, você não... Então, a ordem que Deus dá não é literalmente para o homem cultivar um pedaço de terra, mas para que o homem cultive tudo o que está ao seu cuidado. Tudo o que Deus colocou na sua mão para fazer, Deus colocou homem para que você possa cultivar. O que é? Nutrir, desenvolver, proporcionar crescimento, proporcionar desenvolvimento. Você vai estar sempre adubando, você vai estar sempre cuidando daquilo ali, para que cada dia mais venha crescer. Vale para todas as áreas. Se Deus te deu uma esposa, é para você cultivar a vida da sua esposa. Se Deus te deu filhos, é para cultivar a vida dos filhos. Se Deus te deu um trabalho, é para cultivar no teu trabalho. Se Deus te deu o que quer que seja, é para que aquilo que Deus te deu venha a multiplicar, a crescer. Porque é assim que Deus se agrada de um servo dele. Porque senão, ele nunca tinha deixado para nós a parábola dos talentos. Você lembra a parábola dos talentos? Quantos aqui lembram a parábola dos talentos? Mas eu vou refrescar a tua memória. O Senhor vai fazer uma parábola, uma história, e vai falar que um senhor, um patrão, né? Tinha 3 empregados, ele chama os 3, e a um dá 5 talentos, que são moedas, são dinheiro, é dinheiro que ele está falando ali. A um ele dá 5, a um ele dá 2, e a um ele dá 1. E aquele que ele deu 5, multiplicou e fez os 5 virar 10. E aquele que tinha 2, multiplicou e fez os 2 virarem 4. E aquele que ganhou 1, enterrou o talento e não fez produzir. Deus vai chamar, ou o Senhor vai chamar, o primeiro que ele deu 5, e vai ver o resultado e falar assim: servo bom e fiel. Por quê? Por que é bom e fiel? Porque o que eu coloquei na tua mão, você fez prosperar. O segundo, que pegou 2 e fez virar 4. Da mesma forma, o Senhor vai falar: servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor, entra na alegria do teu Senhor. Porque Deus deu e Ele multiplicou, Ele cultivou, Ele fez gerar mais. O último, que Deus deu 1 e ele não fez nada, ele devolveu 1 para Deus. O que Deus vai falar? Servo mau, servo negligente. Jesus vai descascar aquele último e vai falar assim: olha, você não é bem-vindo. Você não é bem-vindo na minha alegria, você não é bem-vindo na minha festa, você não é bem-vindo para continuar sendo o meu trabalhador, o meu servo. Então, se Deus te chamou, se Deus te salvou, foi para que você pudesse multiplicar aquilo que Ele colocou na sua mão. Fazer crescer, fazer prosperar. E eu te pergunto, você tem feito? Eu te pergunto, a sua esposa, quando casou-se com você, ela era uma mulher, ela está melhor ou está pior do que ela era? Os seus filhos, eles estão crescendo, evoluindo ou não? Ou eles já se perderam? Em que situação está aquilo que Deus colocou na sua mão? O seu emprego, você está progredindo lá ou você não para em trabalho? Será que você pode, se Deus vir aqui hoje, vai chamar você servo bom e fiel? Ou vai falar servo mau, servo negligente? Aí fica com você. E a outra, guardar. Guardar é proteger. Se Deus colocou algo nas suas mãos, homem que aqui está, eu estou falando com os homens principalmente, é para que você, com a força e a capacidade que Deus te deu, proteja, para que nenhum mal venha entrar, ou tentar roubar aquilo que Deus te deu.
Lembra, a uma das igrejas, Deus vai falar assim: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. É possível roubar aquilo que Deus te dá. Por isso Deus te deu capacidade de proteger aquilo que Ele colocou nas tuas mãos. E por isso você deve proteger tudo que você tem nas tuas mãos. Você quer ver uma coisa interessante? Pessoas crentes, que eu já fui um desses, que trabalham, ele tem o sustento dele na empresa que ele trabalha, ele conseguiu crescer profissionalmente, ele conseguiu visibilidade profissional, mas a empresa dele, que sustenta ele, que paga o salário dele, ele crente. E Deus deu um emprego para ele, colocou no emprego e ele reclamando do que Deus deu para ele. Vai te converter, rapaz? Porque se Deus te deu, irmão, na hora certa Ele pode te dar algo melhor. Mas lembre-se sempre dessa palavra. Se você for fiel no pouco, sobre o... Agora, se você for infiel no pouco, Ele jamais vai te dar mais, porque Ele sabe que você não vai cumprir com a obrigação tua, que é cultivar e guardar. Entendido o que é cultivar e guardar, nós vamos seguir adiante. Nós vemos tudo isso funcionando bem até Gênesis capítulo 3. Em Gênesis capítulo 3 é o relato da queda, e aí começa o primeiro problema. O primeiro problema é a primeira desobediência do homem, porque se Deus colocou o homem para cultivar o jardim e guardar, ele, o homem, esqueceu de proteger um jardim maravilhoso que Deus deu para ele. Adão esqueceu de proteger o jardim chamado Eva. Porque ele deixa Eva vulnerável à falácia de uma serpente. Ele não protege ela no primeiro momento. Ela fica vulnerável, a serpente a convence a praticar uma má ação, uma desobediência ao Senhor. Mas no segundo momento, quando ele teve a oportunidade de guardá-la mais uma vez, ele ainda não consegue. Porque o segundo momento, o primeiro seria expulsar aquela serpente do jardim, tocá-la daquele lugar. E o segundo momento, quando Eva traz o fruto para ele deveria ter guardado ela mediante a palavra de Deus. Eva, essa fruta não nos é permitido comer, porque o nosso Senhor não nos autorizou comer. Eva, não desobedeceremos ao nosso Deus, não desobedeceremos a palavra que Ele tem para nós, porque muito melhor Deus tem para nós do que a serpente pode oferecer. Então ele falha nos dois momentos. Quando Eva come e depois Adão come, começa um problema danado. Um problema atrás do outro. Gênesis 3:10. Adão se esconde da presença de Deus. O pecado afasta Adão e Eva da presença de Deus já no jardim, antes de Deus falar qualquer coisa. Porque não é isso que acontece. Quando Deus desce na viração do dia, o que acontece? Adão e Eva estão escondidos. E Deus, que é onisciente, sabia onde eles estavam. E vai perguntar: aonde você está? A pergunta de Deus não é uma pergunta de saber aonde fisicamente Adão e Eva estão, mas querer entender, ou que eles entendessem, o que a atitude dele, ou aonde a atitude deles os levou, aonde o pecado os levou. Mais ou menos Deus quis dizer assim: olha aonde vocês foram parar com a desobediência. Vocês estão com medo de mim. Vocês não podiam ter medo de mim, porque eu nunca lhes fiz mal algum. Eu sempre lhes dei o que era bom. Mas aí começa. Gênesis 3:12. O homem transfere a responsabilidade do seu ato para Deus e para a mulher. Deus, o culpado é o Senhor que me deu uma mulher. A culpa é da mulher que o Senhor me deu. Então ele transfere a responsabilidade para o homem e para a mulher. Quando Deus pergunta à mulher, a mulher transfere a responsabilidade para a serpente. A serpente, que não tem para quem transferir a responsabilidade, aí leva a culpa toda sozinha. Mas é assim, irmãos. Porque o homem não cumpriu o seu mandato. Mas vamos continuar. Preste atenção. A maldição, Deus vai proferir uma maldição. Ele profere uma maldição para a mulher,
ele profere uma maldição para o homem, e ele profere uma maldição para a serpente. Começa pela serpente, serpente, mulher, homem e para a terra. A serpente, ela ia comer do pó da terra e se rastejar sobre o seu ventre, e o fruto da semente da mulher iria pisar a cabeça e esmagá-la, e ela lhe feriria o calcanhar. Essa promessa já foi cumprida na cruz do Calvário. A segunda maldição para a mulher: o teu desejo será para o teu marido, e ele a subjugará. Essa é a maldição para a mulher. A maldição para o homem: do suor do teu rosto comerás o pão. E para a terra: maldita é a terra, porque a partir de agora não mais produzirá só erva boa, não só produzirá árvores frutíferas, mas produzirá cardos e abrolhos, espinheiros, produzirá ervas daninhas que prejudicam o trabalho do homem. Então ficou ruim para todo mundo. Aí começa um ciclo. A maldição de Deus, ela é interessante, muito interessante. Preste bem atenção. A partir da maldição que Deus lança sobre o homem e sobre a terra, faça um raciocínio lógico comigo, preste atenção, você vai responder para mim agora. Quando a maldição vem sobre o homem, que ele teria que comer do suor do seu rosto, e o seu alimento vinha da terra, e a terra agora produziria cardos e abrolhos, espinhos, ervas daninhas, enfim, o homem tem que trabalhar mais ou menos para sobreviver? Que bom que vocês entenderam. O homem tem que trabalhar mais. Vamos lá? O homem vai passar mais ou menos tempo no seu lar? Qual é a maldição da mulher mesmo? Não, não é só esse. A primeira, gerar filho com dores. Isso está certo. Faltou essa parte. O pior de tudo não é a mulher gerar com dores. O pior de tudo é que o desejo dela seria para o seu marido. Que o desejo que ela tinha para si era o marido que ele ia ter. Que ela desejaria tanto o marido que ela ficaria obcecada pela presença dele. E eu digo para você, consegue entender para onde o pecado levou o homem? A mulher vai ficar obcecada pelo marido, certo? Vai. O marido vai ficar mais ou menos tempo em casa? Menos tempo em casa. Essa mulher vai ter menos o marido, e ela vai tentar, com todas as formas, deixar o marido prisioneiro dela. Um desejo obsessivo compulsivo pelo marido. Alguém já passou por isso? Que a mulher não deixa você sair de casa, que a mulher não deixa você fazer nada do que você quer. E aí preste atenção, irmão, que isso é sério. Porque o trabalho do homem não se restringe a só o que lhe produz sustento, mas o trabalho do homem também se reflete no seu lazer. O lazer do homem também é trabalho. Você que gosta de pescar, jogar uma bolinha, comer uma carne assada, ó, tem uns que falou aleluia já. Esse é o teu lazer, isso também é trabalho. É um trabalho que te traz prazer, mas é trabalho. E cada vez mais, por conta da maldição, o homem se ausenta do seu lar e se dedica mais ao trabalho, seja ele o trabalho que lhe garante sustento, seja ele o trabalho que lhe traz prazer, ou o seu lazer. Está entendendo? Está ficando claro? Está entendendo? Isso é maldição, isso é consequência de pecado. E a mulher com desejo sobre o marido, e o marido nunca está em casa. E a mulher sempre perseguindo o marido, sempre querendo o marido, e o marido nunca ali, o marido sempre ausente. Mesmo quando ele está em casa, ele está com vontade de sair de novo. É assim ou não é? Está certo ou não dá? E a mulher vai o quê? A mulher tem um talento, irmão. O homem tem a capacidade produtiva. A mulher tem a capacidade de engenharia. A mulher pensa, o homem faz.
Ao homem, Deus deu a força de produção. A mulher, Deus deu o intelecto para planejar. E a mulher é boa para planejar, irmão. Boa para planejar. Eu estava escutando um pastor, ele estava falando, não é que as mulheres adulteram menos, é que as mulheres planejam bem mais para adulterar. O homem, se a mulher chega para ele e fala assim, ai, vamos na minha casa, me dá uma carona, ai, eu estou aqui sozinha, dá uma carona, e daí ele leva para casa, e chega na casa e fala assim, quer tomar um café comigo? O trouxa cai, a mulher não. O homem convida uma vez, ela vai negar, a segunda ela vai negar, ela vai planejar o momento ideal para ela poder cometer o ato. Então quer dizer o quê? Deus deu capacidade intelectual, sensitiva, muito maior para a mulher do que para o homem. Isso, irmão, isso a gente pode discutir, mas é verdade. Estudos dizem que a mulher enxerga, salvo engano, 40% mais de cores do que o homem. Só para você ter uma ideia. A mulher tem a capacidade de analisar o ambiente e já fazer uma leitura rápida. Vou falar para você como é que é. Presta atenção aqui. O homem, acho que vocês já ouviram isso aí, eu já ouvi isso aí de algum pastor, não lembro de qual. O homem, ele vai passar uma mulher por ele. Tem os homens que é tongo. A mulher vai passar por ele, ele vai dar duas olhadas e pensa que a mulher não notou. Porque a mulher já viu. A primeira olhada a mulher já viu. Tem homem que é tão bobo, que ele, antes da mulher passar, ele vira para trás, para dizer que já estava olhando. A mulher, diferente do marido, pela capacidade analítica dela, se ela vê um homem que ela achou atraente, irmão, ela bateu o olho, ela só faz isso aqui só, já olhou, já analisou tudo, já sabe o tamanho do ombro, já sabe tudo, irmão, as medidas do homem já sabe, porque a capacidade analítica dela é maior, e isso é Deus quem planejou assim. Deus não planejou homem e mulher para serem iguais, Deus planejou homem e mulher para se encaixarem e produzirem cada vez mais para o reino de Deus. Mas aí aconteceu esse problema. Então a mulher vai ficar querendo cada vez mais o marido. E agora que começa a ficar interessante. A palavra de Deus, Jesus, como eu falei, ele morreu na cruz do Calvário para nos livrar da maldição do pecado. Só em Jesus nós conseguimos reverter esse quadro. Quer ver? 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, vai dizer bem assim, eu vou me restringir só ao começo. O problema está que o homem não quer ficar no lar mais porque tem que trabalhar, tanto para o seu lazer quanto para o seu sustento. E a mulher quer que o homem sempre esteja perto, ela deseja o marido perto. Olha o que Pedro vai dizer. E ainda falam que Pedro é um ignorante. Irmão, Pedro era inteligente e cheio do Espírito Santo. Maridos, olha o que ele fala. Vós, igualmente, vivei a vida comum do lar com discernimento. E, tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Pedro vai falar assim, ó, dá uma chapuletada na cara do homem que não quer ficar em casa, ele vai falar assim, viva a vida no lar. Saiba o que está acontecendo no teu lar. Saiba o que a tua esposa está sofrendo. Saiba o que os teus filhos estão sofrendo. Fica na tua casa e analise a tua casa. Ame o teu lar. Não ame mais o teu trabalho do que o teu lar. Porque o teu emprego hoje existe, mas amanhã pode não existir mais. Mas e a tua família? Você topa perder a tua família pelo trabalho? Topa. É isso que Pedro está dizendo, fique no lar, viva no lar, tenha o coração no lar, quebre a maldição, porque agora Cristo entrou na tua vida, aprenda a viver como marido. Não seja mais sujeito à maldição do pecado, mas seja sujeito à graça divina do nosso Senhor. Mas calma que piora. Mas se você não faz isso, a tua mulher, presta atenção, a tua mulher, ela tem desejo, ela tem um espaço no seu coração que precisa ser preenchido. Um espaço emocional que precisa ser preenchido. E agora que começa o problema.
Tem muita gente que vai dormir me xingando essa noite. Mas em nome de Jesus, você é crente. Eu repreendo todo o espírito contrário e repreendo todo pensamento maligno agora. Agora que está o problema. O marido não vive a vida no lar, não supre a sua mulher emocionalmente. Porque como nós já aprendemos aqui, suprir uma mulher, irmão, é diferente de suprir um homem. O homem, se ele tiver sexo, está tudo bem. A mulher não, é muito mais do que sexo. A mulher é emoção, é sentimento. Então dá muito mais trabalho, viu? Trabalhe dentro da tua casa. Trabalhe com a sua mulher, que é o jardim primeiro que Deus te deu. Mas vamos lá para o próximo. Quando a mulher não tem o marido que ela tanto deseja, o seu desejo precisa ser preenchido, o seu espaço emocional precisa ser preenchido. E ela tenta, ela insiste com o marido, mas o marido não corresponde, o marido não está em casa, o marido é ausente, o marido não lhe dá atenção, o marido só procura ela quando quer transar mesmo, o marido só procura ela quando quer sexo, o marido não procura para lhe satisfazer emocionalmente. Ela vai procurar o marido nunca vai estar lá. Sabe o que vai acontecer? Essa mulher vai procurar alguém para preencher esse lugar. E você vai falar, um outro homem, e está dentro da tua casa. Como, pastor? Sabe qual que é o maior perigo? Que eu acho pior do que... Não vou falar que é pior, mas acho igual um adultério. O que muitas mulheres têm feito hoje pela ausência do marido na casa. Por querer preencher e necessidade de preencher um espaço vazio que está no seu coração. Adivinha quem que ela vai procurar para ser o marido emocional dela? Não tem nem ideia? Os filhos. Você já ouviu falar, né, Camila? Alexia também. Já ouviu falar do negócio chamado complexo de Édipo? Complexo de Édipo, o que que é? Me corrija se eu estiver errado. Complexo de Édipo é aquilo como uma criança tem a admiração, uma filha pelo pai, ou um filho pela mãe, ao ponto de falar assim, pai, a filha, pai, eu quero me casar com você. Ou o filho falar para a mãe, ai, mãe, você é minha esposa, eu quero casar com você, porque a admiração, o modelo masculino ou feminino, para ele ou para ela, é os pais, são os pais. E a criança, ela meio que se apaixona pelos pais. Mas isso tem um período na vida e vai passar. O problema, irmão, é que o pecado não está deixando isso passar. E a mulher se apaixona pelo filho emocionalmente. Não vou dizer que vai ter incesto, irmão, não vai ter, vai ser um incesto emocional. Não vai ter relação sexual, vai ter relação emocional. O marido daquela mulher é o filho. E você sabe o que acontece? Deixa eu te falar. Evangelho é confronto, irmão. 2 problemas. O primeiro com a mulher. Quando o filho arruma uma namorada, o que acontece? O que você acha? Está roubando o meu homem. Não vou deixar. Ela vai inventar colocar defeito de todo tipo na mulher. Vai inventar que ela é feia, vai inventar que ela é gorda, vai inventar que ela não sabe lavar, passar, cozinhar, ela não sabe estender roupa, não sabe lavar, não sabe fazer coisa. Irmão, fala o seguinte, você quer casar com a cozinheira? Vai lá no Senac, pega uma cozinheira que sai profissionalzinha de lá. Tem uma coisa, como é que é o nome daqui, dessa empresa que nós foi aquele dia ali, Maria Brasileira, que é uma mulher que lava a casa, vai ali, espera na frente da Maria Brasileira e pega uma mulher daquela ali, casa com ela. Você quer casar com uma mulher que te dá aquilo que você precisa como homem? Você quer casar com uma empregada? Não é isso. Mas não é isso o assunto. Vamos lá, vamos para frente. E a mãe vai fazer isso. Tem mulheres, irmão, presta atenção, isso é muito real. Eu já vi casos assim. Tem mulheres que adoecem quando o filho está próximo de casar. Adoecem, irmão, adoecem mesmo. Tem febre, infecções, tem doenças mesmo que tem que tomar remédio e tudo. Sabe por quê? Porque não querem que o filho vá embora. Querem prender o filho. Não querem deixar o filho sair da casa. Mas o inverso também é o verdadeiro. Sabe o que acontece com esse filho?
Já viu falar a expressão filhinho da mamãe? O homem não quer sair da casa. E quando ele procurar uma mulher, ele não quer procurar uma mulher para casar, ele quer procurar uma mãe. Já viu isso? Já viu isso em algum lugar? Ele não procura uma mulher para ser uma companheira, procura uma mulher para ser mãe dele. Vai ser sempre um filho. E eu vou te falar, olha só que legal. Olha só que legal. Quando esse homem se casar, ele vai viver indo na casa da mamãe. Isso não é errado. O problema é ir todo dia, todo santo dia. Tem um caso, vou contar aqui, não vou falar o nome. É lá em Barbacena isso aí, não é aqui. De um camarada que casou no sábado. Teve a noite de núpcias com a esposa. A esposa falou assim, eu casei com um marido romântico, vai me trazer café na cama, ou nós vamos tomar café junto. 8 horas da manhã, a esposa acorda, bate a mão para o lado, o marido não está. Ah, ele está preparando o café. Bobinha. O homem acordou antes dela. E aí, adivinha onde? No dia seguinte do casamento que ele foi tomar café? Tem que dar uma coça no nome desse, não é não? Casamento não durou nem um mês. Porque a mulher não casou com um homem, casou com um filho. E aí que está o problema. Filho eu tenho o meu ali. Irmão, isso aí é uma sanguessuga. Ele só suga. Ele não me produz nada. Eu estou querendo, já que ele começa há 15 anos, começa a produzir para mim. É só na mãe dele, só mamando. Aí eu tenho que comprar fralda, porque ele faz cocô pra caramba também. E vai indo, ele vai, porque é filho. E está errado, não, eu tenho que dar para ele é meu filho. Eu tenho que garantir a subsistência dele. É isso que Deus mandou eu fazer, cultivar, para fazer com que ele cresça. Mas para que ele cresça e fique sempre dependente de mim, muito pelo contrário, para que ele seja um homem melhor do que eu sou. E vaze da minha casa o quanto antes, que eu quero passar os meus últimos dias com a minha esposa. Eu já falei para ela, já falei para ele no ventre da mãe, falei, eu vou te emprestar a tua mãe, no máximo uns 20 anos, depois você me devolve e não tem como pegar de novo, é só minha depois, só vou emprestar por enquanto. Mas vamos lá, vamos concluir, né? Começa a dar tudo errado. E esse ciclo vai virando um ciclo vicioso. Sabe por quê? Porque esse filho, ele vai casar. Essa mulher nunca vai ter um marido. Porque o marido nunca vai estar na casa da mãe, vai estar fazendo outras coisas, nunca vai estar em casa para suprir a necessidade emocional dela. O que vai acontecer com essa mulher? Ela vai querer ter um filho. E quando ela tiver o filho, o que ela vai fazer com o filho? O mesmo que foi feito com ela. E aí, irmão, vai virando esse ciclo. Por isso que nós vemos hoje homens de 30 anos para mais que não conseguem sair da casa dos pais. Esse é um problema. Tudo que eu queria, irmão, tudo que eu queria era sair da casa dos meus pais para desenvolver a minha vida. Ou arrependimento. Quando comecei a pagar os boletos, mas me deu um arrependimento. Ossos do ofício. A minha liberdade tem um preço. Só que eu pago esse preço, porque Deus me constituiu para isso. Deus me fez para isso. Deus me fez para desenvolver, para produzir, para criar e fazer uma família próspera, para que as pessoas vendo a minha família possam ter em quem se espelhar. E mais do que isso, o meu filho vendo o exemplo certo de um lar, ele possa procurar uma esposa e não uma mãe. E ai da minha esposa, se ela pegar esse filho para ela, que eu vou... Aí também é coxar. Olha, acontece uma coisa mais ou menos parecida com isso. Em Gênesis 49, versículo 1.
É mais ou menos parecido, mas presta bem atenção na tragédia que isso traz. Olha, depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel, vosso pai. Rúben, o primeiro filho, tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e mais excelente em poder. Rúben já falou assim: agora vem bênção para mim. Se eu sou o melhor do meu pai, então ele vai dar a melhor bênção. Mas olha o que ele fala, olha que tristeza. Impetuoso como a águia, não serás o mais excelente, porque subiste ao leito do teu pai e o profanaste, subiste à minha cama. O que Rúben tinha feito? Ele pegou uma concubina do seu pai e se deitou na cama do pai. Ele ocupou o lugar que era do seu pai dentro da casa. E olha a maldição, irmão, tudo o que Jacó ou Israel vai falar para os seus filhos acontece. Eu imagino que era para Rúben receber a promessa de Jacó. Qual que é a promessa de Jacó? O cetro jamais se apartará da sua mão e os teus irmãos se curvarão diante de ti. O que significa isso? Poder e autoridade. Foi dado a Judá e não a Rúben. Por quê? Porque se Rúben era o primogênito? Porque se Rúben deveria ter a maior bênção? E por que ele não recebeu a maior? Porque ele profanou o leito do seu pai. Isso traz consequências, irmão. Isso traz consequências, irmã. Cuidado com o que você está fazendo. Você pode ser que você não faça o que Rúben fez, literalmente, mas pode ser que está permitindo que aconteça psicologicamente e emocionalmente isso na tua casa. Cuidado, isso traz maldição para a tua casa, para a tua família. Mas vamos lá. Vamos entender alguma coisa aqui? Salmo 127, verso 2, a seguir diz assim: será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Sabe o que o salmista está dizendo? O salmista está dizendo assim: você, homem, levanta cedo todo dia, você trabalha duro, chega em casa tarde, cansado, se esforça ao máximo, faz de tudo para conseguir o seu sustento, e sabe o que o salmista está falando? Tudo é inútil o que você está fazendo, porque aonde mais você deveria trabalhar, você está sendo negligente. Sabe por que ele está falando sobre família? Porque a continuidade do versículo é isso. A continuidade do versículo ele vai dizer justamente isso. Olha o que ele vai falar. Primeiro, ele vai falar assim: é inútil você se esforçar. É inútil você fazer tudo o que você faz, se gastar no trabalho, sendo que a tua casa está sendo negligenciada. Sabe o que Deus faz com aqueles que amam e honram a tua palavra? Ele dá o pão enquanto eles dormem. Ele dá o pão enquanto eles estão descansando, enquanto eles pensam que não está tendo produção. Deus está fazendo a produção acontecer. Foi assim que ele fez com um homem de Deus chamado Elias, lembra? Elias dormia e o anjo preparou pão e água para ele. E o pão era tão bom, irmão, que ele caminhou 40 dias sem comer e as suas forças não acabaram. O pão que Deus dá para nós é muito melhor do que esse pão de dores que estão nos prometendo aí, em troca da nossa família. A nossa família vale muito mais do que esse pão de dores. Do que adianta, irmão, você ter tudo e perder o que tem de mais importante, que é a tua esposa, que são os teus filhos. Quantos homens bem-sucedidos que os filhos não querem olhar para a cara deles. Por quê? Porque abandonaram o lar. Porque não deram aquilo que os filhos mais precisavam, que era um conselho, que era uma ajuda, que era um abraço quando eles precisavam. Porque estavam preocupados em nutrir apenas as coisas que eles tinham e não os sentimentos que eles precisavam. Quantos homens bem-sucedidos que já estão no 3º, 4º, 5º, 6º, 7º casamento, porque as mulheres não conseguem viver com esses homens.
porque não entenderam que a Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus para nós. Ela é salvação para todo aquele que crê. Ela é poder de Deus para a nossa vida, para mudar o nosso lar. Que o nosso lar, sim, irmão, é um lar de pessoas pecadoras, mas em busca de regeneração pelo sangue do Cordeiro. Mas vamos lá. O salmista vai dizer uma coisa importante. É inútil você trabalhar. Mas ele termina falando uma coisa importante. Que os filhos são como flecha nas mãos do guerreiro. E eu quero te perguntar. Flecha boa mesmo, que cumpre o seu objetivo. É flecha que fica guardada? Sim ou não? Como que a flecha cumpre o seu objetivo? Acertando o alvo. E de preferência matando o alvo. Não é assim? Se deixar só aleijado é perigoso ele voltar e querer te matar. Você tem que matar. Tem que ser certeira. Então ela tem que ser alinhada. Tem que ser bem feita, bem trabalhada. Há um momento que os teus filhos devem ficar na tua aljava, homem e mulher que aqui está. Mas quando eles vão alcançar a perfeição daquilo que Deus fez para eles, o guerreiro tem que impulsionar essa flecha e projetar ela para o alvo. Sabe qual é o alvo? Sabe quem é o inimigo das nossas almas? É o diabo, irmão, não tem outro. O teu filho tem que ser uma munição nas mãos de Deus para destruir ordens demoníacas nesse mundo. O teu filho tem que ser usado não para produzir mal, mas para vencer o mal. Esse é o teu filho, esse é o sonho da tua vida. É para isso que você ensina a palavra, é para isso que você traz da escola dominical, é para isso que você ama o teu filho, é para que ele um dia venha destruir tudo aquilo que faz a gente ser pior, que é o pecado e a maldade desse mundo. Mas como? Se ele está ficando guardado na aljava? Como se você não pega, coloca ele no alvo e projeta e manda ele embora? E a flecha, irmão, depois de lançada, lançou ela. Tem como você ir correndo, pegar ela, trazer de volta? Quando ela está cumprindo o seu curso? Não tem, né? Só se você for o The Flash, ou o Super-Homem. Mas não tem como. Depois de lançou, ele tem que cumprir o objetivo, tem que acertar o alvo. E por último eu quero dizer, em Provérbios capítulo 23, versículo 26, diz assim: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. É necessário, para que você tenha o coração dos teus filhos, que você primeiro dê o seu coração para ele. Dar o seu coração, irmão, é dar a ele a confiança em você. Dar a ele os sentimentos que são necessários para que ele confie em você e para que ele possa, para que os olhos dele, ao olharem você, se agradem do pai que você foi para ele. Talvez não na juventude e na adolescência, mas talvez lá quando ele tiver já os seus filhos, ele vai olhar para falar assim: olha, eu vou seguir o exemplo do meu pai na educação dos meus filhos, porque meu pai foi um grande homem. Foi um homem de Deus que me inspirou. É isso, irmãos. Não adianta nada você culpar comunismo, você culpar ideologia de gênero, não adianta nada você culpar professores, sendo que quando você está com seu filho, você negligencia a presença dele. Sendo que você nunca lutou para que ele fosse uma flecha bem feita, bem trabalhada, bem delimitada, bem alinhada. Nós estamos vivendo, nós todos, eu em primeiro na fila e depois todos os outros, estamos vivendo uma geração imediatista. Quando os nossos filhos estão em casa, eles são um estorvo para nós. Então nós damos para ele o celular, damos a televisão, para que eles fiquem quietos. Isso hipnotiza eles, mas também educa eles. Antigamente,
Existe um estudo que diz que a média que os pais gastavam por dia com os filhos, salvo engano, era de 2 horas por dia. De 2 ou 4 horas por dia, eu não lembro exatamente a quantidade. Essa quantidade de horas investida nos filhos tem diminuído drasticamente e já dá bem menos da metade disso. Sabe por que você anda tão cansado? Porque quando você chega na tua casa, eu e você, quando nós chegamos na nossa casa, nós não descansamos, irmão. Fala bem a verdade, vamos ser sinceros conosco mesmo, não adianta mentir, porque Deus conhece todas as coisas. Quando nós chegamos na nossa casa, é uma tela que ocupa o nosso tempo, não é verdade? E essa tela, eu vou dizer para você, ela cansa demais a sua mente. Por isso nós estamos tendo uma geração que trabalha pouco fisicamente comparado às gerações que vieram antes de nós, mas que é muito mais cansada. Muito mais cansada, porque a mente está cansada, a mente não desliga mais. Você já experimentou, irmão? Ficar consumindo vídeos e coisas, e ao desligar a televisão e imediatamente dormir, você consegue dormir imediatamente? A mente fica trabalhando, né? Demora para desligar e você poder descansar. Mas o teu filho não é assim. Se você der atenção, conversar com o teu filho quando você for dormir, você vai estar relaxado, descansado e, melhor de tudo, com a sensação de prazer de ter passado momentos que são importantíssimos na vida do teu filho. Eu estava conversando, não sei se era com o Anderson, estava conversando, a gente não tem ideia, mas as coisas que a gente dá para os nossos filhos enquanto eles são pequenos, eles nunca vão lembrar. Mas agora os momentos que nós passamos com eles ficarão guardados o resto da vida. Vou comprar o melhor brinquedo, vou comprar um PlayStation 5 para ele. Talvez ele vai lembrar que fica bastante tempo, vai durar bastante. Vou comprar o carrinho de controle remoto. Quando ele for mais velho, ele vai esquecer do carrinho. Mas aquele dia que você levou o teu filho para pescar, aquele dia que você levou o teu filho para soltar pipa, aquele dia que você teve uma conversa de homem para homem com o teu filho, ele nunca mais vai esquecer. Aquele dia que o teu filho estava do teu lado, enquanto você estava se barbeando e você deu um aparelho de barbear, talvez sem gilete, e falava: filho, é assim que faz a barba. Faz igual o papai, ó, passa espuma na cara, ou sabonete, ou tem uns que faz já direto no pelo mesmo, seco. É assim, ó. Deixa o papai fazer para você, e você passar com o lado que não tem fio na pele dele. Ah, agora filho, você ficou bonito, igual o papai. Mesmo que você for feio, o teu filho te acha bonito. Esses momentos, irmãos, são impossíveis de serem apagados da memória de uma criança. Valem mais do que ouro, valem mais do que diamantes, porque não podem ser roubados, não podem ser subvalorizados. Mas os momentos que você está passando fora do teu lar, estão permitindo que as coisas percam o controle. E agora eu te pergunto, a culpa ainda continua sendo das políticas? O problema ainda está no mundo? Ou o problema está dentro da nossa própria casa? Eu quero que você se coloque em pé. Eu só quero te dizer uma coisa, tudo que nós falamos aqui, nós estudamos exaustivamente, durante quase 6, eu acho que mais de 6 meses na quinta-feira. Eu quero te convidar, irmão, os nossos cultos de quinta-feira, a gente abre a palavra, a gente estuda sobre a palavra. Você não vai vir, eu vim aqui, vai contar uma historinha para você, não, eu vou falar para você, eu vou estudar, eu vou dar o meu melhor para mim trazer uma palavra de conteúdo para você, com conteúdo. Então venha na quinta-feira. Ai, pastor, mas eu não sei como é que faz, eu quero te ensinar. É claro que eu não sei de todas as coisas, eu não sou arrogante a esse ponto. Mas eu estou aprendendo e quero, à medida que eu for aprendendo, passando para você aquilo que eu estou aprendendo. E nós vamos ser felizes como igreja que conhece a palavra de Deus
juntos. Mas eu quero orar com você. Eu quero fazer mais uma oração pelas famílias. Irmão, domingo que vem, independente de quem ganhar, tua família ainda é o teu lar. Tua família ainda é o teu refúgio. Se a perseguição estiver lá fora, vai estar lá fora. No teu lar é o lugar de proteção e segurança. Os nossos pais da fé, eles eram perseguidos, irmão. E os relatos diziam, que coisa impressionante, eu fico pensando no desespero desse pai. As famílias eram pegas, prisioneiras e lançadas ao Coliseu, para serem mortos pelas feras, leões e feras terríveis. E o pai, ele tinha a dura tarefa de não colocar ele por primeiro, porque se ele fosse o primeiro, ele ia morrer primeiro de todo mundo. O pai colocava a esposa, e à frente da esposa os filhos, porque quando os leões e os animais ferozes vinham, eles rapidamente estraçalhavam os filhos, e eles morriam sem dor, e ele ficava para sofrer por último. Os nossos pais da fé, irmão, mesmo sendo perseguidos, eles protegiam as suas famílias. Sabe por que eles faziam isso? Porque eles tinham certeza de que quando seus filhos, a sua esposa morressem, eles iriam direto para o céu. O inimigo tem entrado dentro da nossa casa, tem tirado os nossos filhos de nós, tem tirado os nossos maridos, ou os maridos da nossa igreja, tem tirado as esposas. O inimigo tem destruído famílias dia após dia, e nós estamos deixando, culpando o governo, culpando a esquerda, culpando o comunismo, culpando o que for, e nós estamos com a faca e o queijo na mão, e não estamos sabendo fazer o nosso serviço como homens de Deus, como mulheres de Deus. E infelizmente nós estamos vendo, por isso a nossa igreja tem nos últimos dias investido tanto em educação. Nós estamos vendo as famílias perecendo por falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Assiste tanto vídeo na internet, vê tanta matéria na internet, mas não consegue aplicar na própria vida, porque não senta frente a frente com alguém que pode te confrontar. É fácil, irmão, você gostar do pastor que você vê só no YouTube. Esse pastor não conhece quem você é durante a semana. Esse pastor não conhece quem você é durante os dias. Esse pastor não conhece os seus erros, não conhece os seus pontos fracos, não conhece os seus talentos. Ele nem sabe quem você é na ordem do dia. Sabe que você é mais um algoritmo para ele, mais um número na página dele. Agora nós que estamos aqui de carne e osso, nós vemos quem você é, sabemos quem você é, e importamos com o teu futuro, com a tua salvação. Se você sair da igreja, vai doer em nós. Agora, se você sair da igreja, para quem está lá no YouTube, nem vai saber que você saiu da igreja. Deus te ama e quer te trazer a reconciliação com Ele. Eu quero orar pelas famílias novamente. Já foi orado, mas a gente vai orar 500 vezes e ainda vai ser pouco. Eu quero que você abrace a sua família agora. E eu quero que, claro, que sem hipocrisia, você vai falar se você quiser, mas eu vou te constranger pelo menos. Né? Eu quero que você, marido, fale para sua esposa. Fale para ela que você vai estar com ela, que você vai amar ela, que você vai proteger ela e proteger o seu lar. Eu queria que você falasse honestamente para sua esposa isso agora, se você pode, se você tem coragem, porque a promessa que você fez no altar é que até a morte os separe. E eu queria que a esposa falasse para o marido que você vai suprir as necessidades que ele tem. Você vai fazer desse lar um lugar que ele ama estar todos os dias. Vai fazer desse lar um lugar onde ele quer estar,
onde ele não vê a hora de que dê a hora de voltar, de que acabe o expediente para ele voltar para casa, porque está com saudade de você. E não tornar o teu lar um lugar onde ele quer ir por último no teu dia. Você vai prometer para o teu marido que ele terá saudade de voltar para casa. Que ele terá saudade de estar com você. E isso vai fazer a diferença. Irmão, isso é uma promessa, não pode ficar na palavra, tem que acontecer. E eu quero orar por você, selando essa palavra, selando essa promessa. A palavra de Deus diz que tudo aquilo que foi ligado aqui na terra será ligado no céu. Nós estamos ligando agora aqui na terra com testemunhas, tudo o que você está falando. E no céu, o Senhor está anotando tudo o que você está falando. Senhor, em nome de Jesus eu te peço pelas famílias, que esse marido, meu Pai querido, venha suprir as necessidades emocionais dessa esposa, que ele venha, meu Pai querido, saber educar os seus filhos, que ele dê mais valor para o seu lar, do que para as coisas que ele tem a conquistar através do seu emprego. O emprego é bom, meu Pai, o Senhor que deu, mas Pai querido, a promessa, como diz o salmista no Salmo 127, o pão o Senhor dá para a gente, até mesmo se a gente estiver dormindo. Não, meu Pai querido, o sono da preguiça, mas o sono do esforço, o sono do descanso. Meu Pai, se o Senhor prometeu, na Tua palavra que o Senhor cuidaria das aves, daria-lhes o mantimento e elas não plantam e não cegam. Se o Senhor vestiria, meu Pai querido, o lírio do campo, que um dia está viçoso, bonito, e no outro dia não serve para nada mais do que ser queimado pelos homens, e prometeu vestir eles todos os dias, quanto mais o teu filho que está aqui. Então mostra para ele que ele não precisa se preocupar, porque o Senhor está cuidando de tudo. Faça dessa mulher, meu Pai, um instrumento na sua casa, não de rebelião ou de confusão, mas um instrumento de harmonia, para que quando esse homem sair para trabalhar, ele queira voltar para estar com ela o quanto antes, ele tenha vontade de abraçá-la, ele tenha vontade de beijá-la, ele tenha vontade de fazer aquilo que ela deseja. Faça, meu Pai querido, com que esses filhos amem cada vez mais o Pai, pelo exemplo que Ele dá. Pai querido, não um amor idiota, cego, sem compromisso, mas um amor verdadeiro de admiração por quem o Pai é. Porque pode ser que não seja bem instruído, pode ser que não seja o homem mais rico dessa cidade, mas é o homem mais feliz, é o homem mais sábio, é o homem mais cheio da Tua presença. Então, em nome de Jesus, usa os Teus filhos, meu Pai, para a glória do Seu nome. É o que eu te peço e te agradeço.